Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em Direitos Material e Processual do Trabalho e Previdenciário pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por objetivo o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e como livro base, os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná, no ano de 2021. Esta é a nossa aula de número 179 deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito dos artigos 510, 510-A e 510-B da Consolidação das Leis do Trabalho, que caracterizam as multas por infração ao disposto no contrato individual do trabalho pela normatização legal existente. Antes, porém, de adentrarmos ao estudo propriamente dito destes artigos, devemos informar a vocês que os artigos 508 e 509 da Consolidação das Leis do Trabalho encontram-se revogados e dentro do cronograma estabelecido por nós desde o começo neste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, não serão objeto de estudo por nossa parte, porque já não fazem mais integrar o ambiente jus-operário brasileiro. Vencidas essas informações, passemos, pois, ao estudo dos artigos a que nos propusemos nesta nossa aula de número 179 deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. Diz o artigo 510 da Consolidação das Leis do Trabalho que as empresas que infringirem o disposto nesse título será aplicada a multa prevista no inciso 1º do caput do artigo 634-A. O título a que estamos desenvolver nossos pensamentos diz respeito ao contrato individual do trabalho, sendo, pois, o título 4º da Consolidação das Leis do Trabalho. Por outro lado, é curial informar que, apesar do artigo 510 da Consolidação das Leis do Trabalho informar que as empresas que infringirem o disposto no capítulo respectivo e no título relativo ao contrato individual do trabalho será aplicada a multa prevista no inciso 1º do caput do artigo 634-A, importante informar que a medida provisória número 905, de 11 de novembro de 2019, que trouxe a lume este artigo 634-A da Consolidação das Leis do Trabalho, quedou-se revogada, tendo sua vigência até o dia 20 de abril de 2020, quando
perdeu a oportunidade de se transformar em texto legal, deixando, portanto, de existir no ambiente jusoperário brasileiro. Todavia, como o artigo 634-A é a situação mais próxima de atualização das multas seletistas, ainda se aplica a normatização ali estabelecida por conveniência, já que as normas pertinentes às multas na consolidação das leis do trabalho nunca foram atualizadas e deixaram de ter expressão monetária de acordo com a moeda vigente atualizada no Brasil. Para que se evite a inocuidade da aplicação destas multas no contexto da consolidação das leis do trabalho, é que ainda se adota o texto íncito no artigo 634-A consolidado, mesmo a medida provisória que o introduziu em seu corpus tenha perdido a sua vigência em 20 de abril de 2020. Passemos, pois, ao estudo do artigo 510-A da Consolidação das Leis do Trabalho, que nos informa que nas empresas de mais de 200 empregados é assegurada a eleição de uma comissão para representá-los, com a finalidade de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores. Então, cria-se através do dispositivo impresso no artigo 510-A da Consolidação das Leis do Trabalho uma modalidade de representação dos empregados dentro da atividade empresarial, que é justamente a comissão de representação dos empregados. Essa comissão, embora o nosso entendimento seja de que ela deveria existir, seja qual for o número de empregados, ela tem seus limites no artigo 510-A da Consolidação das Leis do Trabalho, porque ela admite a presença desta comissão para a representação dos empregados com a finalidade de promover o entendimento direto deles com os empregadores, apenas e tão somente para as empresas que portem mais de 200 empregados. Aqui também cabe uma informação, um alerta de que o número de mais de 200 empregados diz respeito à quantidade integral de empregados havidos dentro do empreendimento empresarial e não em cada estabelecimento que compõe esse conglomerado de atividade empresarial. Portanto, é a quantidade total dos empregados, sejam eles distribuídos em vários estabelecimentos ou não. A empresa que tiver mais de 200 empregados tem que assegurar a eleição de uma comissão para representá-los com a finalidade de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores. Essa comissão será composta de acordo com uma gradação que também nos traz o artigo 510-A da Consolidação das Leis do Trabalho. Então, a composição dessa comissão, nas empresas com mais de 200,
e até 3.000 empregados será composta por 3 membros. Portanto, nas empresas com mais de 200 e até 3.000 empregados, essa comissão terá 3 membros dos empregados. Nas empresas com mais de 3.000 e até 5.000 empregados, essa composição passa a ser de 5 membros. Tanto nas empresas com mais de 3.000 e até 5.000 empregados, por 5 membros. Nas empresas com mais de 5.000 empregados, será a composição apresentada com a integração de 7 membros. Daí que vai depender novamente da quantidade de empregados que aquela empresa, reforçamos, e não os estabelecimentos que a compõem, que tenha mais de 200 e até 3.000 empregados, por 3 membros, com mais de 3.000 até 5.000 por 5 membros, e nas empresas que portem mais de 5.000 empregados, será de 7 membros esta comissão. No caso da empresa possuir empregados em vários estados e no Distrito Federal, será assegurada a eleição de uma comissão por estado ou no Distrito Federal, na mesma fórmula estabelecida da quantidade de empregados que nós acabamos de discutir. Essa situação é aquela empresa que possui empregados em vários estados. Tem empregados em Goiás, tem empregados em Minas, tem empregado no Rio, tem empregado em São Paulo. Então, em cada um desses estados, poderá haver a implementação da comissão de representação dos empregados perante os empregadores. Se também essa empresa, além de ter empregados nesses estados, ainda tiver empregados no Distrito Federal, a mesma coisa se aplicará e será assegurada a eleição de uma comissão por estado e no Distrito Federal, na mesma fórmula que garante o número de membros de cada comissão em face dos empregados arregimentados naquele empreendimento empresarial. E aqui cabe também uma observação. Vale também a regra da quantidade de empregados que arregimenta o empreendimento empresarial, e não a quantidade de empregados que esse empreendimento empresarial possuir em cada estado. Ele pode ter, o empreendimento empresarial pode ter um empregado em Minas, 10 em Goiás, 11 no Rio, 13 em São Paulo. Mas, no geral, aquela empresa possui mais de 200 empregados. Então, a composição de cada comissão por estado deverá levar em conta a quantidade de empregados que o empreendimento empresarial possui, e não a quantidade de empregados existente naquele estado. Diz o artigo 510-B da Consolidação das Leis do Trabalho que a Comissão de Representantes dos Empregados terá as seguintes atribuições. Primeira delas, representar os empregados perante a administração da empresa
Essa é uma situação lógica, porque o objetivo principal da presença dessa comissão é justamente proporcionar uma representação dos empregados perante a administração da empresa. Essa comissão também terá o objetivo de aprimorar o relacionamento entre a empresa e seus empregados, com base nos princípios da boa-fé e do respeito mútuo. Portanto, além de ser uma comissão que se dirige a proporcionar o relacionamento direto entre os empregados e os empregadores, ela também visa a aprimoração do relacionamento da empresa com seus empregados, com base nos princípios da boa-fé e do respeito mútuo. Esse aprimoramento do relacionamento entre a empresa e seus empregados é bastante importante, principalmente naquelas empresas de grande porte, onde a capacidade de relação interpessoal entre os empresários e os seus empregados fica bastante difícil, diluída em face da grande quantidade de empregados e da gama enorme de atuação, em alguns casos até, como já vimos, em vários estados e no próprio Distrito Federal. Então, essa comissão ela vai aprimorar o relacionamento entre a empresa e seus empregados, porque vai poder trazer a possibilidade da empresa ter um contato mais direto com aquele número acentuado de empregados que ela possui, que muitas vezes nem sabe aonde fica a sede da empresa, nunca teve contato nenhum com a direção da mesma, e essas comissões servirão também para aprimorar o relacionamento entre a empresa e seus empregados, baseado nos princípios lógicos da boa-fé e do respeito mútuo. Tanto a comissão deverá respeitar a diretoria da empresa ou os representantes da empresa, quanto os representantes da empresa deverão oferecer respeito àqueles empregados que estão ali para justamente aprimorar o relacionamento entre a empresa e seus empregados. E os princípios da boa-fé, eles se regem em todas as relações interpessoais, principalmente entre trabalhadores e empregadores. E, portanto, ele é um princípio basilar de todo relacionamento humano e não poderia ser alijado nesse tipo de composição validada pelo contrato individual de trabalho. Ainda é função desta comissão de empregados promover o diálogo e entendimento no ambiente de trabalho com o fito de prevenir os conflitos. Então, a comissão, além de ter um relacionamento entre a empresa e os empregados garantido pela proximidade dos ideais de ambas as partes, poderá promover, não obstante esta situação do relacionamento entre a empresa e seus empregados, o diálogo e o entendimento no ambiente de trabalho, ou seja, não só entre a empresa e seus empregados, mas entre os empregados também, entre eles, para que o ambiente de trabalho seja um ambiente rígido, tranquilo e proveitoso para todas as partes, evitando os conflitos existentes não só entre os trabalhadores e a empresa, mas entre os trabalhadores por si. Então, esta também é uma função
da Comissão de Empregados, de que trata a consolidação das leis do trabalho, mormente no artigo 510b de seu texto. Cabe ainda à Comissão de Empregados buscar soluções para os conflitos decorrentes das relações de trabalho de forma rápida e eficaz, visando a efetiva aplicação das leis e dos contratos. Aqui cabe a observação de que a consolidação das leis do trabalho opera novamente em divergência com relação aos termos relação de trabalho e relação de emprego. Na verdade, todo esse arcabouço seletista que estamos a estudar nesta nossa aula de número 179 deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho diz respeito às relações de emprego, tanto é que em todos os artigos que estamos a descortinar nesta nossa aula, a consolidação das leis do trabalho fala em relacionamento entre a empresa e seus empregados. Portanto, a Comissão de Empregados, neste sentido, tem o objetivo também de buscar soluções para os conflitos decorrentes das relações de emprego e não só das relações de trabalho, de forma rápida e eficaz, visando a efetiva aplicação das leis e dos contratos. Quando nós dizemos a aplicação das leis e dos contratos, principalmente no que tange ao termo contratos, estamos a nos dirigir diretamente aos contratos individuais do trabalho mantidos entre empregador e seus empregados e também aos contratos plurais de trabalho, que são as convenções coletivas de trabalho ou os acordos coletivos de trabalho, que vão incidir sobre aquelas relações de emprego de forma direta. Portanto, a Comissão de Empregados vai buscar soluções para dirimir os conflitos decorrentes das relações de emprego de forma rápida e eficaz, visando a efetiva aplicação das leis e dos contratos. Também é objetivo da relação de empregados, da Comissão de Empregados, assegurar tratamento justo e imparcial aos mesmos, impedindo qualquer forma de discriminação por motivo de sexo, idade, religião, opinião política ou atuação sindical. Então, a Comissão de Empregados também vai visar a impedir que haja qualquer tipo de discriminação. E aqui nós podemos acrescentar o entendimento que pouco importa qual a modalidade de discriminação haja no tratamento entre a empresa e os seus empregados, não só por motivo de sexo, idade, religião, opinião política ou atuação social, mas outros tipos de discriminação que possam acontecer fora do âmbito destas apregoadas pelo artigo 510b da Consolidação das Leis do Trabalho, porque entendemos que essa relação das formas de discriminação aqui incertas no texto seletista é apenas ilustrativa e não taxativa, podendo haver quaisquer outros modelos de discriminação possíveis dentro do
ambiente juslaboral. E, portanto, a comissão deverá assegurar que isso não exista e que haja tratamento justo e imparcial da empresa com relação ao grupo de empregados no geral ou a um ou outro indivíduo considerado de forma particular. Também é objetivo da comissão de empregados encaminhar reivindicações específicas dos empregados de seu âmbito de representação. Como nós estamos a entender, a comissão de empregados, ao visar a aprimoração do relacionamento entre a empresa e seus empregados, poderá também, dentro das suas atribuições, encaminhar as reivindicações específicas dos empregados dentro de seu âmbito de representação. Portanto, a comissão também cabe levar aos dirigentes da empresa aquelas situações em que os empregados desejam algum tipo de modificação nos meios ambientes de trabalho, ou mesmo algumas reivindicações de cunho diverso, como remuneratórios, horários, essas coisas, todos visando ao aprimoramento das relações de emprego e, portanto, é atribuição também destas comissões fazer com que cheguem à diretoria, aos dirigentes do empreendimento empresarial, aquelas situações que podem ser solucionadas através de um diálogo amplo, franco e direto com os empregadores. Também é atribuição das comissões de empregados acompanhar o cumprimento das leis trabalhistas, previdenciárias e das convenções coletivas e acordos coletivos de trabalho. Então, a comissão também vai acompanhar o cumprimento das leis trabalhistas, previdenciárias e das convenções coletivas e acordos coletivos do trabalho, dentro de uma sistemática de que há uma distância normal entre as obrigações de leis trabalhistas, previdenciais, convenções coletivas e acordos coletivos de trabalho e os interesses da própria empresa em fazer esse cumprimento ou não, ou até mesmo de abrir à comissão de empregados a regularidade ou não destes cumprimentos. E isso aí nós entendemos que vai esbarrar justamente na quantidade de relacionamento aberto que aquela empresa tenha com seus empregados. Porque acompanhar o cumprimento das leis trabalhistas, previdenciárias e das convenções coletivas e acordos coletivos de trabalho pode entender-se que a empresa deverá ou terá que abrir as suas movimentações com relação aos empregados de forma direta, o que muitas vezes não tem muita aceitação pelo empresariado e, portanto, pode ser um óbice a este acompanhamento, a negativa da empresa em abrir a esta comissão o cumprimento ou não das leis trabalhistas, previdenciárias ou das convenções coletivas e acordos coletivos de trabalho, que deverão ser apuradas por essa comissão de maneira difusa, ou seja,
por situações diversas da obrigatoriedade da empresa em comprovar aos empregados a regularidade da mesma com relação às leis trabalhistas, previdenciárias ou mesmo do cumprimento das convenções coletivas e acordos coletivos de trabalho. Mas fica a destinação desta comissão de empregados acompanhar o cumprimento das leis trabalhistas, previdenciárias e das convenções coletivas e acordos coletivos de trabalho pela empresa. As decisões da comissão de representantes dos empregados, nos diz o artigo 510-B consolidado, que serão sempre colegiadas, observada a maioria simples, que é justamente o voto de metade mais um de seus integrantes. Essas decisões, portanto, não poderão ser individuais, destinadas a um membro da comissão de representantes dos empregados. Será sempre uma decisão tomada por todos os membros representantes dos empregados e será considerada aprovada ou não através da obtenção da maioria simples dos votos a favor da mesma, ou seja, da metade mais um voto, que será necessário para que essa decisão da Comissão de Representantes dos Empregados tenha validade para ser apresentada aos seus empregadores respectivos. A Comissão de Empregados organizará sua atuação de forma independente, nos alerta o artigo 510-B da Consolidação das Leis do Trabalho. Portanto, não poderá, na organização dessa comissão de empregados, haver qualquer interferência do empregador, tanto na sua organização quanto na sua atuação, que serão sempre apregoadas de forma independente, para que seja possível atingir a todos esses objetivos que o artigo 510-B nos traz, juntamente com o artigo 510-A da Consolidação das Leis do Trabalho, para as atribuições e movimentações destas comissões de empregados. Finalmente, nos cabe analisar que a comissão de empregados não tem a mesma atribuição que as comissões internas de prevenção de acidentes e assédio, as CIPAs. São conglomerados diversos, sendo que a diferença maior é que essa comissão de representantes dos empregados é formada só por empregados, enquanto a CIPA tem membros dos empregadores e dos empregados. E as definições de atuação e objetivos são completamente diferentes, porque as comissões internas de prevenção de acidentes e assédio, elas visam justamente a prevenir a presença dos acidentes de trabalho e do assédio moral, sexual ou qualquer outro tipo de assédio que aconteça dentro do meio ambiente de trabalho, enquanto estas comissões de empregados têm apenas a finalidade de estreitar o relacionamento entre os empregados e seu empregador. Estas eram as
as observações que nós gostaríamos de fazer a vocês nesta nossa aula de número 179 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, e aproveitamos a oportunidade para solicitar a vocês que ainda não o fizeram, que se inscrevam no nosso canal e deixem seus likes nas nossas aulas, porque é através destas atividades simples que vocês estarão a nos auxiliar no sentido de manter íntegro este nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho e podermos distribuir o conhecimento aqui regimentado ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado a todos.